Veja aí agora. Oi, minha gente. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, né? Nos ilumine. Estamos com um pouquinho de atraso, me perdoe. E eu sou Carlos Cardoso, estou aqui em nome da AME, Associação Municipal Espírita de Lima, e também da Comissão Estadual de Espiritismo. Venho trazer dessas duas instituições um grande abraço. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos inspire na noite de hoje. A nossa querida Aldenora, em nome de todos que fazem o seno que nos recebe nessa noite, nossa gratidão e amor. E peço perdão aí pelo pequeno atraso, decorreu das minhas dificuldades aí no domínio da tecnologia. Jesus seja bendito. Em seu infinito amor, nós que estamos, pelo que eu estou entendendo, Aldenora, na última reunião deste ano do seno, me parece, não é? Já que o ano se encerra agora na sexta-feira. Um grande abraço a todos vocês. A todos vocês. Nós vamos tratar na noite de hoje dos milagres de Jesus, ou mais particularmente das curas de Jesus. O assunto é, por si só, muito interessante, mas também extremamente delicado. Extremamente delicado, né? Então, quando a gente fala de Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente está falando de alguém diferenciado, aquele que dividiu o tempo no planeta, aquele que nos acompanha desde o início, aquele que esteve na montagem do planeta e que é o governador espiritual do nosso planeta, conforme os espíritos vêm nos dizer, os espíritos superiores. Não sei se está bom aí o som, não sei se está melhorando agora, Aldenora. Melhorou aí o som? Então, de fato, pelo que eu estou recebendo aqui, a informação, a gente está na última reunião de 2021. E nós recebemos a incumbência de tratar dentro desse tema as curas do Senhor Jesus ou os milagres de Jesus. Diz Kardec. Isso é Kardec, nós vamos tratar muito. A gente vai tratar do assunto dentro da obra A Gênese. Tá? Então a gente vai tratar especificamente desse assunto dentro da Gênese. Aliás, sempre que a gente vai falar ou ouve falar deste assunto por estudiosos da doutrina espírita, eles vão beber na fonte A Gênese. E todos eles são unânimes em dizer: a Gênese é possivelmente a obra menos lida da codificação. A que nos parece mais estranha, porque ela é extremamente pouco lida. Acredita-se que menos de 5% dos espíritas tenham a Gênese, ou façam um estudo da Gênese, ou tenham a Gênese para fazer uma abordagem. Mas não raros, especialmente aqueles que fazem uso aqueles que estudam, eles tratam da questão em si. E para tratar da questão em si, quando se fala de milagre, quando se fala de uma análise, quando se vai analisar essa questão, vai ser o livro, mais particularmente aos capítulos 13, 14 e 15. Tá bom? 13, 14 e 15. Então vamos começar aqui dentro de uma ordem, de uma definição que Kardec dá sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu pegar aqui, tá bom? Ele diz: os fatos que o Evangelho relata que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Bem, ele começa, é assim que ele define ele tem uma concepção bem direta aqui no capítulo 15 da obra A Gênese. Então, os fatos tratam de fenômenos psíquicos. Boa noite, Jailson. E o que são os fenômenos psíquicos? Fenômenos que à época de Nosso Senhor Jesus Cristo, muito tempo depois, e antes não tinham conhecimento devido. Possivelmente filósofos aí na Grécia, os pais da filosofia, abordavam dentro do seu nível de conhecimento, até porque eram espíritos já de uma natureza diferenciada em conhecimento, mas eles tinham as limitações da época.
E hoje, com certeza, os nossos conhecimentos são bem melhores, mas mesmo assim a gente ainda tem muita dificuldade. Então diz aqui Kardec, os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos. E quando ele vai definir Jesus, ele diz dessa maneira, o nosso Senhor Jesus Cristo, um modelo e guia de todos nós, né? Como está muito bem explícita na resposta da pergunta 625, né? Do livro dos Espíritos. Jesus, diz Kardec, como homem tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu espírito, do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado das partes mais quintessenciadas dos fluidos terrestres. Então a gente vai perceber por aí de que a definição que o codificador dá de Nosso Senhor Jesus Cristo é a mais adequada para os estudos que a gente realiza. Ele não vai observar o corpo, ele diz, o corpo, ele não ia derrogar as leis e vinha num corpo de ordem material. E aquele corpo para ele foi um peso gigantesco possível, para o espírito da sua envergadura, da sua elevação moral. Botar um corpo, né, uma carapaça dessa ordem, né, perfeita para nós, espíritos imperfeitos, mas possivelmente para ele tinha as suas dificuldades. Então, Kardec começa definindo isso, dessa forma. E ele diz o seguinte, veja bem, mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra, quer dizer, a palavra de Deus aos homens, seria então ele mais do que um profeta, seria um Messias divino. É assim que Kardec define Jesus, um Messias divino. O Messias, o Cristo, um espírito diferenciado, com uma tarefa muito específica diante de nós. No nosso caso, ele é o governador espiritual do nosso planeta. E ele diz, agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados na medida de suas forças. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados na medida de suas forças. Que espírito, ao demais, usaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos? Quer dizer, que espírito poderia se comunicar a partir de Jesus? Usar o seu corpo. Se algum influxo estranho recebia de Kardec, esse só de Deus lhe poderia vir. Então prestem bem atenção nessa frase de Kardec. Se algum influxo mental ele recebesse, era do próprio Deus. Segundo a definição dada por um espírito, era Jesus o médium de Deus. Está lá no livro A Gênese. Eu acho isso uma definição muito, mas muito especial. Por que a gente está tratando aqui, assim de forma extremamente breve, de Nosso Senhor Jesus Cristo? Dessas definições que não são nossas, mas que a gente encontra no livro A Gênese. Como é que a gente trataria, então? Por que a gente busca essas definições? E o que elas significam para cada um de nós? Significam tudo porque elas mexeram com a estrutura moral do planeta. Elas caminharam, os povos caminharam a partir dela, usando, pelo menos no Ocidente, usando o modelo e o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo como guia para todos aqueles que viriam após ele. E ele, sabendo logicamente da sua responsabilidade, né, ele próprio que diz, né, que mais tarde enviaria o Consolador, que viria acrescentar conhecimentos que naquele tempo não era possível que ele repassasse para a sociedade do planeta. Ainda tão ingênua, possivelmente, do ponto de vista moral, né, espiritual e da ciência, para compreender os seus ensinamentos. A razão pela qual, cremos nós,
ele caminhava dentro desse campo, ele caminhava perfeitamente dentro do campo do domínio das ações do corpo e do espírito. E, de uma certa forma, é sobre isso que a gente está falando. Primeiro, compreendendo a sua importância, a sua grandeza e o domínio que ele tinha sobre um corpo. Ora, se Kardec disse, ele era muito, mas muito, muito superior ao corpo físico. E olha que o seu corpo, né, um espírito daquela ordem tratava o corpo de forma diferenciada. Aquele espírito embelezava aquele corpo, né? Embelezava, tornava ele diferente. Por quê? Porque ele e o espírito era diferente. O espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu influxo sobre cada um de nós era de uma grandeza muito grande. Então, quando Kardec vai caminhando, por exemplo, nas curas, ele sempre faz uma abordagem, ele faz um tratamento dentro do campo de visão que lhe tinha sido permitido na sua época fazer. Ele fazia, por exemplo, uma análise dentro do fluido universal que nos envolve. Diz ele, por exemplo, no capítulo 14, item 31. Prestemos bem atenção. Como se é visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. O mesmo elemento constitui o corpo carnal, o corpo físico e o perispírito, né? E ele se desdobra, então. Os quais são simples transformações dele. Então, fluido universal vai se desdobrando, perispírito, corpo físico, corpo temporário. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então ele começa a nos mostrar que tudo o que Jesus fazia, quando falava dos milagres, da reparação, quando ele, por exemplo, curava, aí é a questão que está sendo usada, né, que eu estou vendo aqui, na Gênesis capítulo 14, quando Jesus curava, ele curava com pleno domínio daquilo que ele fazia. Imaginemos, por exemplo, né, só para efeito de comparação, alguém sai aqui do planeta nesse momento com conhecimento gigantesco em tecnologia, em ciência, em conhecimento, na engenharia da montagem da vida aqui no nosso planeta atual. E suponhamos que essa criatura fosse mandada lá para trás. Lá para trás. Ele chegaria lá com as dificuldades do momento, da época, mas com a sua inteligência plena. Então ele ia usar das ferramentas possíveis para melhorar a vida de todos aqueles que estavam ali. A comparação é grosseira, possivelmente, mas só para a gente ter uma ideia, comparando Jesus descendo, vindo para o nosso meio, especialmente há 2000 anos atrás, né? E a gente vai perceber o sistema político, a organização social, a vida do povo, especialmente onde ele nasce, de uma dificuldade muito grande. Então ele nasce naquele meio com uma responsabilidade muito grande, porque ele era a luz, ele estava dividindo, e ele acompanhava tudo aquilo. Então ele vem de fato, ele é o general que entra no batalhão, vai para a frente da batalha, vê o que está acontecendo e daqui a pouco ele sai e fica acompanhando de longe. A cura se opera mediante, isso falando de cura, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Quando Kardec vem falar como Jesus operava, como ele curava, que eu escutei falando sobre milagres e cura, porque quando a gente vai abordar um tema, a gente vai escutar alguém, como é que aquela pessoa falou do tema, e todos eles foram buscar em Kardec, especialmente nessa obra, a Gênese. E todos eles fazem uma comparação, só que eles revestem, eles pegam para a nossa época. Então diz ele, uma cura, aquelas curas que Jesus fez, chegavam perto dele, ele curava, olhava e curava, os leprosos ele curava. A lepra era considerada a morte antes da morte. Pensemos bem, a morte antes da morte. Era como a lepra era definida ao tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, tornou-se leproso, a doença não tinha cura, do ponto de vista da ciência da época,
e a pessoa era isolada imediatamente, que já era um avanço, mas era um avanço ao mesmo tempo com um requinte de ausência de piedade, porque eles ficavam esquecidos. E o que ocorre com Jesus? Cura também leprosos. Aliás, não cura só um, cura diversos. E o que é a cura de Kardec? Que é a substituição de uma molécula por outra molécula, só que uma molécula doente por uma molécula sã. Imaginemos o corpo físico. Eu dizia para um amigo nosso que vinha nos falar, nos fazer uns questionamentos sobre o espírito, sobre o espiritual, sobre o espiritismo, e eu dizia para ele, pegue a menor parte da matéria que a gente conhece, não é matéria como a gente conhece, é energia. É energia. Então, nós vivemos num campo de energia plena. Então, quando Kardec fala, né, que agora se opera substituindo uma célula doente, uma molécula doente, por uma molécula curada ou sã, o poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas, diz Kardec, depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido, que era exatamente o que tinha Jesus. O domínio pleno das forças espirituais, do magnetismo, né, das relações espírito-matéria. Então a sua vontade era plena. Né? Depende ainda, diz Kardec, das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou mulher. No caso de Jesus era diferenciado. Então, isso a gente falando de cura. E a cura foi daqueles milagres que se repetiram. Então, ele cura aquele homem com a mão seca. Né? Lembram? No sábado, né? Ele entra na sinagoga e aquele homem está com a mão mirrada e ele cura o homem e se voltam contra ele e dizem que não era possível curar no sábado, né? Porque o sábado era um dia de descanso e ele acha que ele já fazia aquilo. Não, eu não digo de propósito, mas ele vinha mostrar que o homem era superior ao sábado e não o sábado superior ao homem. E aquele contexto, né, ele dizia, se um teu animal cai num poço porque é sábado você não vai tirar, então ele já dava um outro ensino, ele aproveitava o momento para ensinar de uma outra maneira. Então ele cura aquele homem com a mão mirrada, ele cura uma mulher encurvada, fazia 18 anos, que aquela mulher estava curvada, e ele é um sábado também, ele liberta aquela mulher daquela doença. Agora a gente vai perceber, daqui a pouquinho a gente chega lá, por que que isso acontecia. Por que que acontecia dele curar alguém e curava outro, mas não curava todo mundo. Ele não curava todo mundo. Nem todos estavam aptos a receber a sua cura. Naquelas piscinas onde ele se destina, né, no lago de Siloé, onde está aquele homem na cama que desce, né, que fazem chegar até ele, e que eram muitos que procuravam aquelas curas, mas nem todos eram curados. Porque se fosse, todo mundo entrava ali e era curado, e entrava e era curado, mas cada caso era um caso. E Jesus sabia muito bem disso. Jesus sabia muito bem. Então ele diz, a gente caminhando, por exemplo, na questão das curas ainda, eles têm diferentes faces. Bora para a perda de sangue, por exemplo. Uma mulher tinha 12 anos, sofria de uma hemorragia, todos nós conhecemos a história. Sofreram nas mãos dos médicos, gastou o que tinha, ninguém conseguira curar. Ouviu falar de Jesus, veio uma multidão e ela estava ali no meio dele. Aquela mulher estava no meio daquela multidão e vai para lá, vem para cá. Imaginemos Jesus caminhando, né, já o nome e todos seguindo ele, e nas ruas estreitas. E daqui a pouco ele para e diz, alguém me tocou. Né? Quem me tocou? Né? Isso já deu música, já deu tanta coisa bonita. Né? Quem me tocou as vestes? E os discípulos dizem para ele, vês que a multidão te aperta de todos os lados e pergunta quem te tocou. Então tem estudioso, tá, por exemplo, um estudioso brasileiro, um grande estudioso, que ele fala das delicadezas das vestes de Jesus, do seu tipo de veste naquele momento. Eu não vou chegar a tanto. Né? Eu sei que aquela mulher toca ele olha e em torno de si procura quem a tocara. A mulher que sabia o que se passara em si,
tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Vai em paz e fica curada. Então, aquela mulher, no meio da multidão, com a doença de 12 anos, que lhe tinha levado às reservas financeiras, poucas reservas financeiras que ela tinha. E ela fica curada naquele momento. A tua fé te salvou. Essa frase, a tua fé te salvou, vai se repetir algumas vezes. A tua fé te salvou. Às vezes, fazendo uma pausa aqui, um parênteses, alguém chega até nós, espírita, né? Dá para botar o nome de fulano nas preces e dá para fazer orações por fulano e tal? Dá. É o nosso papel. Todos devemos orar uns pelos outros, independente, inclusive, do nosso modelo de religião. E muitos religiosos vêm pedir a nós, espíritas, para que a gente ore, para que bote os nomes deles em nossas reuniões, em nossas orações. Agora, aquela pessoa está fazendo a sua parte, ela está tendo fé, ela está se dedicando, ela está com vontade de ficar curada. Nesse caso, ela tinha. Aquela mulher andava, já estava cansada. 12 anos com uma doença terrível. E Jesus sente que dele sai aquela energia vigorosa. E volta-se para ela, diz que a fé salvou ela e que ela vá em paz e que fique curada da enfermidade, como de fato ela ficou. Estas palavras, conhecendo em si mesma a virtude que dele saíra, são significativas. Isso é Kardec, viu, minha gente? Exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de se produzir. Não tinha se voltado especificamente para curar aquela mulher, como aconteceu com o homem da mão mirrada, com a mulher curvada, com os leprosos. No caso daquela mulher, não. Ele caminhava, ele apenas sentiu, né, que dele tinha saído, ele chama virtude, mas aquela energia, né? Não houve magnetização, diz Kardec, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Repetindo aqui o texto de Kardec. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Prestemos bem atenção nisso aí. Quer dizer, a cura daquela mulher é um caso a ser estudado por todos, né? Por que aconteceu daquela forma? Não, aí Kardec, extremamente criterioso, né? Dentro da sua missão, dentro do seu conhecimento, diz, olha, é preciso a gente fazer uma abordagem nessa ordem. O efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus, ele aconteceu. E ambos sentiram ele e a curada. Aí Kardec insiste na questão e disse, mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas? Uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão. E a resposta é bem simples, bem concisa, né, digamos assim. É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador. Né? Imaginemos o passe. Alguém vai tomar passe e o curador, o passista está ali com as mãos voltadas para aquele que está ali para tomar o passe. No passista, o desejo ardente de auxiliar aquela pessoa através da irradiação da energia. Mas também pode acontecer de a vontade ardente de ficar bom estar na pessoa doente, no passivo, que foi o que aconteceu.
A fé daquela mulher era muito grande. O seu desejo de ficar boa não tinha limites. E foi exatamente isso que ocorreu. E Jesus, dentro da grandeza, foi a fé da mulher. Me parece que de vez em quando tem uma pausazinha aqui, né? Deve ser a internet. Numa palavra, foi pela fé que a doente ficou curada. Então eu achei isso muito interessante. Outro modelo de, vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 1 a 7. Quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus, avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Ali, ele tinha falado para uma multidão naquele momento. Ele pedira para o barco se afastar e de dentro do mar, ele falava para todos que estavam ali nas cercanias do mar. Sua voz era muito potente, possivelmente, muito diferente da minha, com as falhas que tem. Então Jesus falava e tocava a multidão, porque Jesus não era apenas a cura, as suas palavras curavam. Estudiosos dizem que no momento em que forem capazes de trazerem gravadas as palavras do Mestre, e me parece que já se trabalha nisso, a gente vai ter um modelo de pensamento para a sociedade extremamente grande. Então, voltando aqui para Lucas capítulo 5, versículo 1 a 7. Avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Ocorre que Pedro já tinha feito isso, Simão Pedro, e não tinham pescado nada. Ninguém tinha pescado nada, absolutamente. E foi isso que Pedro disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois, já que tu mandas, lançarei a rede. Pedro era obediente. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas, que por pouco estas não se afundaram. Então vejam bem uma das peculiaridades aqui, como é que aquilo se deu. E a resposta que Kardec dá, analisando o contexto, é a seguinte: nada apresentam de surpreendente destes fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Quer dizer, Kardec faz uma análise, faz uma abordagem, e ele diz, olha, veja bem, dentro do conhecimento, que as ações que os espíritos nos permitem conhecê-los, através da dupla vista, da capacidade que alguém tem de ver algo que está acontecendo fora do seu campo físico, fora das limitações da matéria, que ele viu com a vista da alma. Como teria podido fazê-lo um lúcido vigio, o lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem em sua rede. Jesus não mandou os peixes para ali. Alguém pode até pensar dessa maneira. Não foi dessa forma. Jesus viu que os peixes eram muito interessantes. Ele viu dessa maneira. Os peixes estão ali. Lembra daquela passagem? Vai ali, detrás do muro, em tal lugar, tem uma jumenta, e perto da jumenta tem um jumentinho, traz aquele jumentinho. Olha, isso é a segunda vez. Está travando, eu acho que é a gente usando, né? Não sei eu. Não sei, né? Tá. Eu acho que é a internet aqui. Mas vamos ver, né? Ela está travando, né, minha gente? Tá. Eu acho que vai diminuir agora, viu, Aldenora? A gente está vendo aqui o que a gente está fazendo. Bom, onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem as suas redes. Está dando aí, Aldenora, para ouvir? Claudete, Valmir. Eu acho que vai melhorar um pouquinho agora. Bora para outra passagem, por favor, minha gente. Ok, Aldenor, ok. Paralítico.
né? Repito para aqueles que estiverem chegando ou para aqueles que verão depois, a gente está fazendo aqui uma abordagem sobre as curas de Jesus, dentro da visão que Kardec nos permitiu caminhar através da obra A Gênese, uma obra escrita por ele há mais de 150 anos, mas que é uma referência sobre o assunto. De tal maneira que todos os estudiosos que a gente vê dentro da doutrina espírita, quando vão abordar o tema, vêm beber na fonte A Gênese, mais especificamente nos capítulos 13, 14 e 15. Vamos aqui ao paralítico. Mateus capítulo 9, item 1 a 8. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade. Como lhe apresentasse um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: Meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Ok? Perdoados te são os teus pecados. Logo, alguns escribas disseram entre si: Este homem blasfema. Os escribas, né? Definição de escriba a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, ali de forma bem clara, uma definição lá no começo sobre os escribas, os saduceus, os essênios, os publicanos, né? Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, prestemos bem atenção, Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, como percebeu? Pensamento. Jesus dominava plenamente o corpo. Os campos da matéria, o campo fluídico, o campo magnético, as relações espírito-matéria, ele dominava plenamente. Ele sabia quem devia ser curado e quem não devia. Então, ele captando o pensamento, houve casos com Chico que isso aconteceu, espíritos, né, que não é Jesus, né, tem uma certa distância, mas que já são bem melhores do que a gente, então eles captam o pensamento. Minha filha, eu não sou isso não, dizia Chico num certo momento, caminhando pelas ruas de Uberaba. Alguém olha para ele de maneira estranha, era uma jovem, ele se volta para ela e diz: minha filha, não é o que você está pensando. Não é o que você está pensando. Aí a gente vê Jesus aqui. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Jesus sabia exatamente o que ele estava falando. Jesus sabe, mas se ele sabia aqui no nosso meio, ele sabe perfeitamente de nossos pensamentos, dos nossos interesses e de nossas atitudes. E dizia Jesus: porque é mais fácil dizer teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados, quer dizer, perdoar os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens, tá? Então a gente vai perceber que o domínio que o mestre tinha, como a gente viu logo no começo desse estudo, sobre as relações corpo-espírito, o uso das energias magnéticas, dos fluidos que o envolviam, fazia com que, ao se aproximar dele, de acordo com o campo de vibração, alguém já sentisse que foi o que aconteceu com a mulher que ficou curada, né, e que tocou em suas vestes, né, em suas vestes. Deixa a gente caminhar mais aqui. O que significariam, diz Kardec, estas palavras? Teus pecados te são remitidos. É uma palavra pouco comum, né, para a gente. E em que podiam elas influir para a cura? O Espiritismo lhes dá a explicação, como há uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior, e assim até que tenhamos pagos a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Isso é Kardec tratando do assunto de que aquele paralítico,
em função de erros cometidos, de faltas cometidas, estava, usemos a palavra comum para a gente, espiando aquela situação, vivendo aquelas dificuldades. Quando ele se aproxima de Jesus, ele já estava apto a não mais passar por aquele sofrimento. E então, ele é, usando o termo aqui, remitido. Ele tem os seus pecados sanados, né? Estava ali quite com o débito. Esse é o termo, estava quite com o débito. E foi de fato isso o que aconteceu. Tá? Sobre, por exemplo, as transfigurações, eu não sei qual é o tempo que a gente tem aqui, né? Mas vamos caminhar. As transfigurações. Para nós, o perispírito no seu estado normal é invisível, mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É aquele caso da transfiguração de Jesus no capítulo 17 de Mateus. Tá bom, minha gente? No capítulo 17, a transfiguração, Jesus muda, o rosto brilha. Por que aquilo aconteceu com Jesus? Em função da sua natureza superior. A transfiguração. E por quê? Aí diz Kardec, o perispírito. O domínio que aquele espírito tinha sobre seu perispírito era plena. E a modificação molecular era possível. Então ele fazia, o que é o Aldenora? Ele podia fazer isso de forma muito comum, como de fato o fez. Em suma, pessoal, são mais de 26 passagens que falam das curas e milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Estudiosos registram mais de 30. As curas em torno de 26. E o que ocorre então? Por que aquilo se dá com Jesus? Não porque ele é o Filho de Deus. É verdade, é o Espírito que recebeu, né, que nos recebeu para nos governar. Está com a gente desde o início. Mas o que o nosso irmão Kardec vem mostrar é que uma série daqueles fenômenos registrados como milagres, na realidade é o pleno domínio que o mestre tinha sobre a matéria, sobre o espírito. O controle, de tal maneira que uma série daqueles fatos se registram ou se repetem ao longo da história, com outras criaturas em outros momentos. E o próprio Jesus dizia, vós sois deuses. Ele também sabia que aquilo que ele estava fazendo, aquelas curas, né, que não eram aplicadas a todos, mas eram bem específicas, Jesus conhecia o drama pessoal de cada um. Lembra daquela mulher? A mulher samaritana, né? E ele chega a ele, mulher, tu já foste casada 5 vezes, ela se espanta, como é que pode? Ele sabia tudo da vida dela. Então ela olha para ele, quando ele fala da água da vida, ele conhecia plenamente a vida da criatura, como conhece nossas vidas. E ela corre e diz para os outros que de fato ele era o enviado do Pai, era o Senhor, porque ele sabia tudo da vida dela, como ele sabe das nossas vidas. Então, minha gente, quando a gente fala das curas de nosso Senhor Jesus Cristo, das ressurreições, das aparições, das duplas vistas que aquele espírito tinha de forma muito abundante, né? Era porque ele vinha mostrar, e é Kardec quem aborda a questão no século XIX, de que o conhecimento das relações espírito-matéria, do meio, das energias que nos envolvem, né? Aquilo já era do domínio daquele espírito de há muito. Então ele dominava e o seu amor, ele inundava de amor aonde estava. Deixa a gente caminhar aqui só para a gente já está caminhando para o final. Vejamos aqui, por exemplo, Kardec, quando vai tratar no capítulo 14 de Agenda da catalepsia e ressurreições, e não deixam de ser também milagres e de curas. Diz Kardec, em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito só pode, por alguns pontos, se lhe achar aderido, apresenta a ele o corpo todas as aparências da morte.
e anuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida seja definitivamente extinta. E quando a gente lê sobre isso aqui, a gente está se referindo a quem? Ao milagre do retorno à vida física do filho da viúva de Naim e de Lázaro, mais especificamente. As ressurreições. Como é que se davam? E Kardec diz, quando o espírito é deixado do corpo, o perispírito só por alguns pontos se acham aderidos à aparência da morte, mas o espírito continua ligado. O espírito continua ligado. E como o espírito continua ligado ali, com a natureza, com a energia, com o amor que Jesus tinha, ele satura aquele corpo, né, de energia e de amor, num domínio que ele tinha pleno, e a vida retorna àquela criatura, como também naquele cego. Lembra de uma passagem do cego? Que ele vai curar o cego fora da cidade, e aquela cura não é imediata, demora algum tempo. Ele diz, Senhor, eu estou vendo os homens como se fossem árvores. Aí Jesus dá um tempo, daqui a pouco ele vai melhorando, porque a visão do olho estava sofrendo aquela mudança necessária, daqui a pouco ele começou a ver as pessoas naturalmente. Quando ele mandava a pessoa se apresentar aos sacerdotes, vejam bem isso aí, é porque os sacerdotes tinham um domínio, uma espécie de domínio cartorial. Eles dominavam aqueles que eles escreviam em relação aos que estavam vivos e aos que iam desencarnando. Apresenta-te aos sacerdotes, porque tu estavas morto e tu eras um leproso e já tinhas sido apagado o teu nome do livro da vida. Volta e mostra que tu estás ainda no campo físico. Então eles voltavam e diziam, olha, Senhor, eu estou aqui, eu continuo vivendo, estou curado. Era dentro dessa ordem, né? Como disse Claudete aí embaixo, leia Kardec para entender Jesus. Sobre as ressurreições. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta renascer, como se dá de uma só fibrila da raiz. Tá, minha gente? Então, quando a gente faz uma abordagem tão grande, eu via uma palestra sobre curas de um grande estudioso brasileiro, e ele mostra as relações espírito-matéria, o domínio, a energia, né? O fluido universal dominando tudo. E no final ele cita 2 exemplos de cura de Jesus. 2. Tem 26. Por quê? Porque é preciso, como fez Kardec, a gente entender como é que aquilo se dá. Por que se dá, como se dá e por que aconteceu. Afinal, a grande finalidade do mestre era nos curar enquanto espíritos. Porque o corpo é temporário. Aquele corpo que ele curou depois desencarnou. Todos os corpos que ele melhorou ali, que passou por mudanças e melhorias, depois desencarnaram. E isso é um detalhe muito interessante. Todos os corpos que são curados dentro da igreja que for, depois eles vão desencarnar, porque está na ordem natural. Agora, o espírito vai se educar a partir daí. E quem não compreende a educação do espírito é que está perdendo a grande oportunidade. Tá bom? Minha gente, estamos chegando ao final dessa palestra. Começamos um pouquinho tarde, estamos chegando ao final. Houve um desencontrozinho, mas foi superado. A internet baixou um pouco aqui onde nós estamos, mas está tudo em ordem. Eu quero agradecer a todos que entraram, a todos que vão ver depois essa live. Desejar a todos vocês, especialmente ao pessoal do Sena, no nome de Aldenora, um 2022 de muita paz, muita harmonia, muita união em torno desses estudos que libertam nossas almas e que nos elevam. Porque o grande foco é a educação do espírito. A educação da matéria, ótimo, importante. E muitos vêm procurar as curas do corpo em todas as instituições, particularmente dentro das casas espíritas também. A gente só não pode deixar o foco, né,
o mais importante foco, que é a libertação do espírito, ser camuflado pela cura do corpo. Jesus curou, mas curou mostrando que era possível isso acontecer para despertar o nosso interesse, para que a gente descobrisse a cura da alma. Tá bom? Que Jesus nos abençoe. Abençoe todos vocês. Um feliz 2022. Um abraço. Abraço de todos que fazem a AME de Abreu Lima, Associação Municipal Espírita de Abreu Lima. Abraço de todos que fazem a Comissão Estadual do Espiritismo, no nome do seu presidente Rubem Braz. No nome de Celina Cardoso, da nossa AME. Jesus nos abençoe a todos. A todos que verão essa live e que nos perdoem aí pelas quedas. Faz parte do nosso modelo de trabalho. A gente está ao vivo aqui e isso vai acontecer. Parabéns, Aldenora, pelo trabalho que você tem feito. Parabéns a todos vocês. Jesus abençoe. Tenha um 2022 de muita fé, muita esperança, muito amor. Renovemos nossas alegrias de continuarmos servindo ao Senhor. Vamos orar, agradecendo. Jesus divino e amado Mestre, Senhor, queremos agradecer-vos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu Santo Nome na última reunião do Seno, Centro Espírita 9 de outubro, aqui de Morena, em Pernambuco. Jesus abençoe todos os trabalhadores dessa casa, todos os trabalhadores espíritas, todos os meus irmãos e irmãs, independente do modelo de fé que abraçaram e que estarão conosco vendo essa live, onde quer que estejam, independente de ver ou não, especialmente os que estão sofrendo, passando por dificuldades, rogando para que seus espíritos cresçam, né? Abracem a fé, a esperança e o amor, e caminhem de braços dados com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim sendo, nessa sintonia de bênção e de luz, damos por encerrado esse trabalho. Que transcorreu, Senhor, na tua santa e divina paz. Muita bênção e muita paz para todos. Que assim seja. Abraço, Claudete. Abraço, Railson, Marcos, Clériston, todos vocês que entraram aí. Tchau, Aldenora. Tchau, pessoal do Sena. Jesus abençoe a todos. Tá bom? Muita paz e muita luz. Feliz com todos. Clarinho, vem cá. Bom, como que eu faço para concluir? É isso? Mover a transmissão, mover. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Uhum.